gente é o que acredita ser. Rafael Giger acredita que toda pessoa tem algo a nos ensinar. Ele gostaria de ter mais tempo para cafés intermináveis com os amigos e se inspira com a alegria e o entusiasmo alheios. Imagina que bacana a gente se entusiasmar com o entusiasmo, com a alegria, né, alheios. Com vocês, Rafael Giger. Vamos bater palma forte, pessoal. Não vamos economizar palmas aí. Seja bem-vindo. Graças. Boa noite. Meu nome é Rafael Giger e sim, eu sou geminiano com ascendente em aquário. Ninguém espera que eu vá dizer isso, né? Normalmente, como é que as pessoas se apresentam? Meu nome é Rafael Giger, sou auditor fiscal do trabalho, sou formado em engenharia de materiais, tenho posse em gestão de saúde e segurança do trabalhador. Poderia até falar um pouco sobre minhas ocupações um pouco mais exóticas. Já fui astrólogo, cartomante, massoterapeuta, sim, e hipnoterapeuta. Trabalho com hipnose também. Mas o que é interessante é que vocês não esperavam que eu me apresentar falando do meu mapa astral. Menos ainda que eu ia ficar aqui de pé para falar para vocês sobre gestão de tempo, para falar sobre coisas exóticas. O que vocês esperavam quando me viram entrando? A maioria de vocês. Chegou um deficiente visual que vai para contar sua história de superação, como ultrapassou os obstáculos todos, enfim. A expectativa de vocês era essa, pelo menos da maioria. Essa é uma expectativa positiva, claro. Eu estou aqui bonito, bem vestido, estou com esse microfone da Madonna, estou falando aqui no Magis. É claro que essa expectativa de vocês nesse momento é positiva. Mas qual é a expectativa que a gente tem sobre as pessoas com deficiência no dia a dia? Na rua, numa entrevista de emprego, na escola, ou mesmo os nossos filhos, se eles desenvolvem algum tipo de deficiência. Que expectativa é essa? E eu estou falando isso porque na hipnose, é um dos lugares que a gente aprende isso, mas na vida a gente aprende isso também, que a expectativa ela é muito poderosa e ela gera efeitos reais. Uma das regras da mente do Gerald Kind, que é um hipnoterapeuta famoso, diz o seguinte: o que a gente acredita tende a acontecer. E a expectativa sobre nós mesmos, mas também a expectativa sobre os nossos filhos, sobre as pessoas ao nosso redor. Que expectativas a gente coloca nos nossos filhos? E quando a gente fala de expectativa, não é só verbalizando. A expectativa muitas vezes vem com atitudes, gestos e até mesmo um olhar. Às vezes a gente tem aquela expectativa de que nosso filho não consegue, por medos nossos até dele se desenvolver, não consegue viajar para a Europa sozinho com os amigos, não consegue entrar num curso de balé, num curso de ginástica artística. E essa nossa expectativa negativa, ele absorve. É um exemplo muito simples da hipnose em vigília, muitos de vocês já passaram nisso. Estavam tranquilos lá no dia a dia, trabalhando, não numa segunda-feira, né, porque ninguém está tranquilo na segunda-feira, mas talvez numa quarta-feira, trabalhando lá tranquilamente, chega um colega de trabalho que vocês confiam muito, e ele olha para vocês e fala: nossa, João, Maria, Roberto, tu não está muito bem hoje, né? Está com uma cara meio ruinzinha. E, de repente, o João, a Maria, o Roberto, pensa: tu tem razão, estou meio cansado hoje. Pensando bem, estou meio enjoado de verdade, acho que eu não dormi bem. Aceitou a sugestão. O nome disso para hipnose é hipnose em vigília. Não precisamos desse nome. Agora, olha o poder que a expectativa cria. Bastou a gente confiar na pessoa, ela dizer para nós alguma coisa. Agora imagina para o filho. Imagina numa entrevista de emprego para uma pessoa com deficiência. Pois é, se vocês olharem minha carteira de trabalho e previdência social, ela tem branco até hoje. Apesar de eu ser bonito desse jeito, inteligente, carismático, humilde, solteiro, quando eu chegava numa entrevista de emprego, me viam com a deficiência visual e pensavam: não tenho perfil. Não sei qual é o perfil que queriam, né? Provavelmente o cego que enxerga para entrar na cota e não tem problema. Eu não falei exatamente para vocês, mas não consegui emprego. Fui prestar concurso público e hoje eu sou auditor fiscal do trabalho, justamente fiscalizando as empresas para que elas contratem pessoas com deficiência. Então, passei para o outro lado e conheço bem os dois lados. Às vezes chega o empregador lá para dizer: não tem como contratar, olha para mim e fica quieto. Mas, enfim, uma vez eu fui comprar um carro com isenção de imposto, isenção de ICM, isenção de IPI. Sim, eu tenho esse privilégio que me custou os olhos da cara.
E cheguei no médico, sentei na cadeirinha, me fez o teste de acuidade visual, contar os números lá, e ele falou, sim, Rafael, posso te aposentar por invalidez. E eu disse, não, obrigado, eu trabalho. Ah, tu trabalha? O que tu faz? Ah, eu sou auditor fiscal do trabalho. Mas não pode? Eu disse, não, doutor, existe uma série de recursos de tecnologia assistiva, eu leio tudo pelo computador ouvindo, leio até mais rápido que as outras pessoas. As empresas me trazem toda a documentação digitalizada, e eu recebo toda a documentação, leio e tal, uma maravilha. Até os colegas dizem que eu enxergo mais do que eles na fiscalização. E o doutor disse, mas não pode? E daí eu entendi o que ele queria. Eu disse, sim, doutor. Eu não recebo uma ordem de serviço para fiscalizar sozinho uma obra de construção civil, vou lá, coloco o pé no canteiro de obra, olho para cima para ver se tem guarda-corpo, rodapé, bandeja secundária, linha de vida presa no operário. Não faço isso. E o doutor disse, não pode. Gente, é uma história tragicômica, mais cômica do que trágica, por quê? Eu tinha 25 anos de idade e já trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência. Mas como teria sido essa história se esse tivesse sido meu primeiro médico me diagnosticar? Porque sim, o primeiro diagnóstico de uma pessoa com deficiência vem do médico ou do professor, na presença dos pais. Se ele me criasse essa expectativa, a mim e aos meus pais, não pode, não consegue. Será que eu estaria hoje no Magis falando com vocês? Gente, a expectativa, toda essa história que eu falei para vocês sobre o que a gente coloca na pessoa e em nós mesmos, é muito poderoso para o negativo, mas pode ser muito poderoso para o positivo. Acho que uma das grandes virtudes dos meus pais na minha educação foi, não sei o que aconteceu na subjetividade deles quando recebi o meu diagnóstico. Eu tenho uma doença degenerativa da retina. Vocês conhecem a história do quanto mais queijo, menos queijo? Ninguém? É um sofisma que eu gosto muito. Sabe queijo suíço? Tem buraco, né? Quanto mais queijo, mais buraco, né? Quanto mais buraco num queijo, menos queijo tem para comer. Então, quanto mais queijo, mais buraco, menos queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. A melhor explicação que me deram da minha deficiência visual é o seguinte. Toda vez que a gente enxerga, tem uma reação fotoquímica no olho, aula de química. Fotoquímica no olho gera um pulso elétrico e essa reação química ela tem um resíduo que sobra e a gente tem uma enzima que limpa, tira fora esse resíduo, sustentável. Eu tenho um gene defeituoso excessivamente capitalista que ele não é sustentável. E ele não gera esse resíduo, essa enzima para limpar o resíduo suficiente. Então, quanto mais eu enxergo, menos eu enxergo. Se eu passasse a vida inteira num quarto escuro, de olhos fechados, com um gato preto do lado para me acompanhar, gato preto só pela companhia, eu não perderia a visão. Mas isso seria um paradoxo, né? Assim como quanto mais queijo, menos queijo. Quando eu recebi esse meu diagnóstico, que eu estava perdendo a visão, os meus pais, não sei o que aconteceu com eles. Eles ficaram nervosos, preocupados, ansiosos. Mas o fato é que eles não transpareceram isso para mim. A minha deficiência visual, a minha perda gradativa da visão, era só mais uma característica, assim como eu ser muito bonito, articulado, eu tinha essa minha deficiência visual. E eu tinha que me adaptar para superar esses obstáculos. Simples assim. 100%? Evidente que não. Eu faço terapia freudiana, óbvio que meus pais têm culpa de tudo. Sim. Mas, enfim, um exemplo pequeno assim de algo que eles não colocaram para mim. Até os 20 anos de idade, minha mãe cortava as minhas unhas. E para mim era algo como certo, a expectativa, não enxergo, preciso que alguém me corte as unhas. E minha namorada, na época, cansada de me ver com as unhas compridas, porque minha mãe não estava sempre disponível para mim, falou, Rafael, corta tuas unhas. Eu falei, não, mas eu não tenho como cortar, eu não enxergo, como é que eu vou fazer? Daí minha namorada fez o seguinte, ela pegou o cortador de unha delas, fechou os olhos dela, cortou as próprias unhas e falou, agora é a tua vez, Rafael. E, gente, nesse momento me descortinou uma realidade. Eu posso cortar minhas unhas. E, gente, a autonomia que isso gera. Então, olha só, quantas vezes a gente fecha as cortinas para nós mesmos e para os nossos filhos, impondo verdades que não são reais. Não consegue, não pode, não vai. O que eu estou dizendo para vocês é para tratar todo mundo de forma igual, porque não existem limitações, não existem barreiras? Não exatamente. Porque todo mundo conhece aquela máxima de todos são iguais perante a lei, todo mundo é igual, tem que ser tratado de forma igual. Vou contar uma historinha para vocês, porque não foi só no trabalho que eu tive dificuldade de ingresso. Também na faculdade, durante meu curso de engenharia, teve professores que me convidaram para me retirar do curso de engenharia. Devia trazer meu CREA aqui, né, já que está sendo gravado, para mostrar para eles.
Mas, enfim, eu estava numa disciplina que, se eu não me engano, o nome da disciplina era Química Quantitativa, Qualitativa e Instrumental Aplicada a. Eu acho que era esse o nome da disciplina. Tu ganhava um ponto se tu decorava o nome da disciplina. Mas, enfim, o que é o objetivo dessa disciplina? Tu recebe um tubo de ensaio colorido e tem que descobrir que cátions e que ânions tem lá dentro. Tem gente que acha isso divertido, eu sou um deles. Gente, a gente faz uma marcha analítica. Alô? Não foi nome feio que eu falei, tá bom? A gente faz uma marcha analítica. A gente vai fazer vários testes laboratoriais no fluxograma e, dependendo de cada resultado, tu vai para outro teste. O primeiro de todos esses testes é descobrir se aquela soluçãozinha é ácida ou se ela é básica. Coloca algumas gotas de indicador básico na solução e algumas gotas num papel azul. Se essa gota no papel azul continuar azul, a solução é ácida. Levo para a centrífuga. Se essa solução no papel azul ficar rosa, o indicador básico funcionou, a solução é básica, eu vou levar para o HCl 10 molar lá na capela para ver o que acontece. Professor, o senhor pode vir aqui um minutinho? Botei umas gotas de indicador básico aqui na minha solução, botei algumas gotas nesse papel azul. Se a gota ficar azul, eu vou levar para a centrífuga, tá ácido. Se a gota ficar rosa, eu vou levar para o HCl 10 molar, tá básica. Tu pode, por favor, me falar a cor da gota aqui? E o professor disse, não. Porque se eu te falar a cor da gota, eu estou te privilegiando em relação aos teus colegas de engenharia, para os quais não estou falando a cor da gota. Porque eu trato todas as pessoas de forma igual. Sou justo. Gente, 120 anos atrás, um tal de Rui Barbosa, numa formatura de direito, ele disse o seguinte: tratar desiguais de forma igual é desigualdade flagrante e não igualdade real. Infelizmente, meu professor faltou essa aula. Gente, a verdadeira igualdade consiste em tratar as pessoas iguais de forma igual e as pessoas desiguais de forma desigual na justa medida que se desigualam. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Sim, não vamos criar limitações que não existem. Não vamos colocar restrições que não há. Mas, de fato, todo mundo tem as suas limitações. E o que a gente precisa fazer é encontrar os instrumentos necessários para superar essas barreiras. Então, eu convido vocês essa noite a abrir essas cortinas de todas as limitações que vocês impõem para vocês mesmos e para os seus familiares e para os seus filhos, e aceitem que se pode muito mais do que a gente acredita. Muito obrigado. Olá, deixa eu comentar alguma coisa de ti aqui pro pessoal. Fica mais um pouquinho, o pessoal está gostando de ti. Ele pode ficar mais um pouquinho, né? Obrigado. Rafael, além de tu ser uma pessoa extremamente inteligente, né? Rápida, tu tem um senso de humor extraordinário. É uma delícia te escutar. Muito obrigado. Tá? E eu adorei o momento de tu sambares muito na cabeça da sociedade com as expectativas. Sim. Obrigada. Muito obrigado, viu?